retaliação espiritual. Ela perdeu todo o seu cabelo, mas depois ela fez 3 dias de jejum e oração. E veja só o que Deus fez na vida dela. Presta atenção nesse testemunho. E começamos ali uma obra ali e tal. Só que atrás tinha umas outras religiões, entende? Religião afro e tal, e aquela coisa toda, né? Aí o pastor presidente pegou e falou assim pra mim, assim, vamos eu e você e a mamãe, vamos ungir aqui, tudinho aqui, essa avenida toda aqui, e vamos declarar que isso aqui é do Senhor Jesus e taratá e parapá. Eu falei, beleza, tamo junto. Eu, daquele jeito, gostando do negócio, né? Naquela época, assim, eu era muito animada pra essas coisas, né? Não conhecia muito o território, mas era muito animado, porque eu falava assim, ele entende muito, né? Pegamos, fomos. Rapaz, fomos ungir. Ungimos, tal. Estamos descendo, assim, a avenida, assim. De repente, a gente olha. Meu Deus, era muito cachorro. Era uma legião de cachorro. Cara, 1h da manhã. Meia-noite a gente começou. 1h da manhã a gente tava bem na baixada ali da rua, que eu não vou nem falar, porque da outra vez o pessoal disse que ficou com medo da Júlia Zimmer. Tem gente cortando volta. Sim. Aí veio uma legião de cachorro, e eu olhei aquilo, e eu falei assim, esses cachorros estão endemoniados, não é possível. Do nada, assim, aquele monte de cachorro veio. E era tanto cachorro, eu acho que, eu não sei, mas eram uns 30 cachorros que veio. E daí, engraçado, que tinha um cachorro que parecia um líder. Que ele era um pouco maior do que do que os demais. E ele meio que puxava aquela fila. E eles veio na nossa direção. Eu já tava querendo sair correndo de lá, né? Aí o pastor falou assim pra mim, ninguém se mexe, vamos ficar aqui. Aí ele pegou o litro de óleo, que nós tínhamos pegado um óleo pra borrifar, e o litro de reserva, né? Ele pegou e fez um círculo assim, em volta de nós. Assim. Aí os cachorros vinham aqui. Você acredita nisso? Os cachorros, eles vinham até na marca do azeite, do óleo ungido. E eles não passavam. Eles olhavam assim, parecia que ele ia devorar a gente. E nós ali, naquele círculo ali, né? Aí ele falou assim, agora nós vamos levantar as mãos, vamos expulsar esse demônio que estão na vida desse cachorro, que eles vieram para devorar a gente. Cara, a gente começou a orar. E começou a orar. E eles começavam a ir de um lado para o outro, sabe? Parecia que eles queriam atravessar aquilo ali, e eles vinham assim, enfurecidos mesmo, de repente, parece que eles foram cansando, perdendo as forças, assim, e foram indo, aqueles cachorros que era muito bravo, de repente começaram a ficar calminho. Fica calmo e tal, e foram embora. Aí ele falou, agora nós vamos seguir. Aí nós seguimos, aí fomos. Quando a gente tava chegando ali no término ali, né, veio um cara de moto. E parou, gente. Falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, uma hora dessa? Aí a mão do pastor tava cheia de azeite. Ele falou assim, boa noite. Pegou na mão do cara, pá. O cara olhou assim, fez assim, limpou na calça e falou assim, vocês são crente? Sim, nós estamos ungindo aqui a avenida. Mas por quê? Não, porque nós abrimos uma igreja ali, e tá uma batalha muito grande. Estão direto colocando coisa na porta da igreja ali e tal. E a gente veio decretar a falência dos demônios nesse lugar e o crescimento da igreja. Aí o cara falou assim, então tá bom, pastor. Então fica de boa aí. Cara, mas quando você for fazer esse negócio, tem que avisar a gente ali, ó, porque vocês poderiam ter levado uns tiros aqui. Aí, tá, terminamos. Quando foi no outro dia, teve a resposta. Deixaram no poste, na esquina da igreja, como se fosse um boneco de palha de 2 entidades pendurado no poste da igreja. 3 dias depois, eu fiquei quase careca. Quase careca, rapaz. Meu cabelo simplesmente começou a cair. A esposa do pastor, ela teve uma diarreia tão grande, mas tão grande, que ela ficou assim anêmica, sabe? Parece que sem cor. E o pastor ficou muito mal também. Nós 3 caímos mal, doente, né? Aí eu tava deitado no sofá de casa, eu já tinha entendido já que era retaliação, né? Por isso que eu falo, essas coisas não é brincadeira, né? Tava deitado no sofá de casa, e muito mal, quase careca, e eu cochilei. Quando eu cochilei, eu vi, quando o demônio veio, rapaz, muito enfurecido, e pegou na minha garganta, assim, ele queria me matar de qualquer jeito. E eu abri o olho, falei, meu Deus, que é isso? Sentei, fui lá e tomei uma água, dei uma respirada, fui lá, preparei um café, sabe, pra dar uma... Fui na área de casa, quando tava sentado na área de casa, quem que chega ali? Pastor Elias, chega. Aí eu cheguei e falei, ele veio trazer uma mensagem do céu.
Ô, pastor, entra aí, vamos tomar um café. Ele não gosta de tomar café, né? Agora não sei hoje, que parece que tá meio ruim do estômago, né? Vamos tomar um café. A gente tomou um bule de café ali, rapaz. Ele falou assim, eu vim aqui porque Deus me mostrou uma feiticeira que chegou no culto. Você tava na recepção. E eu tinha um cabelo, rapaz, coisa mais linda, até assim a cintura. Ele era liso, mas liso assim, que não precisava nem se escovar. E ele falou assim, eu vou te falar, você vai lembrar da mulher. Só que nunca mais você vai ver essa mulher, porque ela só foi lá enviada pra algo. Aí ele falou assim, você estava na recepção da igreja. E é sempre eu que o pastor presidente ficava na recepção da igreja. Ali naquele bairro, porque ele é um cara muito simpático e tal. Filho, fica aqui do meu lado, sempre aqui do meu lado e tal. Ele gostava muito que eu ficava junto com ele. E ele falou assim, foi uma mulher, né? E ela é uma mulher meio baixinha, assim, assim. E ela pegou no teu cabelo e falou assim, que coisa mais linda o teu cabelo. Eu falei, foi. Ele falou assim, ela que foi enviada pra levar algo lá pra dentro da igreja. E aonde ela tocou no teu cabelo foi onde que caiu. E não tem justificativo, Elias vai lembrar disso. Cara, meu cabelo, ele só caiu. Ele quebrou, parecia assim que passou uma tesoura. Só daqui pra baixo e só uma parte, só a parte de cima do cabelo. O fundo do cabelo ficou. Parecia que tinha pegado uma panela e tinha cortado. Uma coisa de louco, rapaz. Uma coisa de louco. E depois daquilo, nós 3 fizemos uma consagração. E eu lembro que eu fiquei 3 dias só de água. Eu fiz. Eu falei, Deus, não aceita essa seta. Fiz 3 dias só de água. E no 3º dia, Deus me deu a vitória. E no 3º, os pastores também fizeram, só que eles não fizeram só de água. Eu fiz. E Deus aí deu a vitória. E Deus fez uma obra muito grande. Não só nos curou daquela retaliação, como fez uma obra muito linda na igreja. Muito poderoso. Uma vez, 2 irmãs falou assim pra mim assim, eu queria que você fosse orar na casa de um fulano de tal, que o filho dele não dorme, é hiperativo, e taratá, e taratá, e taratá. E o menino só quer ficar no celular. Só fica no celular, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, vamos lá orar. Chegando lá, e eu achei que era uma coisa simples, né? Porque o menino era filho de crente, aquela coisa toda, né? Chegando lá, chegamos na porta, aí as irmãs bateram palma, né? Chamaram a mãe do menino, fulana. O menino, isso aconteceu lá no Jardim Europa, bairro Jardim Europa. O menino, ele chega na porta da casa com os brinquedos na mão. E ele na porta, ele diz assim, a minha mãe não tá. Rapaz do céu. O menino deveria ter, eu me arrepio já. O menino deveria ter assim uns 6 anos, bem magrinho, milinguidinho. Aí eu olhei pra elas, aonde vocês me trouxeram? Aí as irmãs da Assembleia de Deus, vou falar. As irmãs falaram que a gente precisava de ajuda, a mãe tá desesperada. Eu falei, não acredito. Porque, é igual eu te falo, não tem problema de chegar nesses ambientes, mas você tem que ter as pessoas certas para estar com você também. Dependendo do que tá te esperando lá. As 2 já estavam quase voltando para trás, entendeu? Falei, vai sobrar para mim esse negócio. Aí eu falei, fulana! Falei bem alto. O menino... Ele pegou, ele veio, ele deu 2 passos pra frente, assim, quando ele deu 2 passos pra frente, a mãe dele chegou atrás. Quando chegou atrás, ela falou, irmãs, pode entrar, o menininho, assim, ó, fez de conta que nada tivesse acontecido. Brincando assim com o brinquedo. Entrei. Satanico. Aí entramos, aí a mãe começou a falar, porque... E ele lá, parecia uma criança, assim, com problemas especiais, né? Assim... Aí eu falei dela, falou assim, por que ele fica muito tempo no celular? Porque é a única coisa que deixa ele calmo, porque senão ele começa a quebrar as coisas e tal. E tal, eu falei assim, e qual que é os desenhos que ele mais gosta de assistir? É o fulano, é o Bertando, tudo desenho assim que gerava agressividade, tá? Aí eu falei assim, poxa, foi aberto um portal aqui dentro dessa casa, né? Eu falei assim, isso aqui não vai ser fácil, não. Eu falei, vamos orar. A minha intenção não era nem cutucar. Porque eu falei assim, isso aqui vai longe, isso aqui, né? E como tem religiões que não acreditam muito em libertação, então eu já sabia que a igreja dela não era muito dessas coisas. Eu falei assim, não adianta a gente ficar mexendo nessas coisas, que depois dá mais problema ainda. Dá problema com o pastor vai começar a vir atrás, aquela loucura. Aí eu falei assim, vamos orar. Traz o menino aqui, eu vou orar por ele. Sabe aquela oração rápida? Eu ia fazer uma oração bem rápida, sabe? Mas eu coloquei a mão na cabeça do garoto. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele manifestou. Ele manifestou muito agressivo. Cara, era uma mistura de... Você acredita? Ele andava igual
Eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não tô endemonizando o desenho, tá? Mas ele andava igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele sentava assim, fazia assim. Ele fazia gestos. Tipo assim, como se ele fosse subir na parede, sabe? Umas coisas muito loucas. Aí ele foi assim, subiu no sofá, cara. Ele fez igual o Homem-Aranha, assim, assim. E ele fez assim. Cara, ele deu um salto no sofá. As irmãs já estavam lá perto da porta, clamando o sangue de Jesus. A mãe, ela tava assim, sem reação. Imagina você vendo o seu filho manifestado daquele jeito. Eu não quero nem imaginar um trem desse, né? A do desespero. A mãe assim, assustada. Aí na hora eu falei assim, aonde que você tá escondido? Pega tudo que é seu. Agora. Ele olhou pra mim assim, aquele olho dele assim, parece que ele queria me engolir, sabe? E eu nunca vou me esquecer. Ele pegou assim uns bonecos que ele tinha ganhado de personagens de desenhos que veio do Paraguai. Lá no Paraguai tem muitos personagens personagens de desenhos grandão, né? É por isso que eu tô te falando, né? Não sei se aquilo foi consagrado, o que é. Mas eu fiz uma pergunta e ele veio buscando algumas coisas. E todos aqueles desenhos, aqueles personagens que ele trouxe, que eu acho que eram uns 5 personagens, não lembro assim. Eu lembro assim, de 2 assim, que era muito evidente os 2, né? Aí ele trouxe assim pro meio da sala. Aí eu perguntei pra mãe dele assim, são esses desenhos que ele assiste? A mãe dele falou assim, esse daí, ele que me fez comprar esses personagens, ele queria que fosse grande, do tamanho dele. Pra ele como se fosse simular brigas e tal, aquela coisa toda. Rapaz do céu. Mas ele pegou esses desenhos, esse negócio manifestado, andando igual, sabe, umas coisas muito loucas assim. Aí nós oramos, desligamos aquilo no mundo espiritual e tal. A mãe dele ficou tão desesperada que a mãe dele já foi pegar aquelas coisas, foi querer jogar lá fora, sabe, uma coisa de doida, sabe? Agitou toda a casa. Aí nós oramos pelaquela criança e eu falei assim, mãe, olha, não adianta nada a gente orar, expulsar esse demônio, olha ali o que Deus fez. E daqui a pouco você dá o celular pra essa criança e ele voltar tudo de novo. Então vamos tampar as brechas que tá alimentando esse demônio, tá? Então, em primeiro lugar, tira o celular. Mas, pastor, ele vai... Não sei o que. Eu falei, tira. Porque aquilo que estava dentro dele agora, a gente já mandou ele embora. Então, olha, a senhora é cristã, teu marido também, a partir de hoje, vocês vão fazer oração com essa criança. Uma campanha de oração. Faz 7 dias de oração. Desce pro jejum, pra oração com o seu marido e ora todos os dias, 7 dias. Rapaz, disse que no primeiro dia, William, que eles tiraram o celular da criança. A criança, depois que eu fui embora, disse que a criança ficou meio anestesiada, assim. Ficou assim. Aí dormiu, disse que dormiu a tarde toda. Aí à noite, o pai chegou pra trabalhar, a mãe contou tudo aquilo, me ligou pra eu contar pro marido dela, que o cara ficou assustado. Imagina, o cara era obreiro lá da igreja dele, nunca tinha visto aquilo. Aí eu peguei e falei pro cara, falei pra ele, ó, faz oração. Falei pra ele, faz oração assim, assim, assim. Diz que à noite, quando eles foram orar com a criança, o cara não tinha acreditado muito, não, tá? Mas ele acreditou porque à noite, Renê, quando eles começaram a dobrar o joelho, começaram a orar, eu falei, coloca a mão na cabeça do seu filho, vocês dois, e ora. Ele falou assim, quando eles começaram a orar, parecia que alguém queria arrancar o telhado da casa. Eles ouviam assim, parecia que alguém corria em cima do telhado e tentava puxar, assim, pra tentar entrar dentro da casa. Aí, eu lembro que na época, eles me ligaram, e era tipo umas 11 horas, não lembro assim, eles me ligaram assustados. Queria que eu fosse lá. Daí eu falei pra eles, não adianta eu ficar indo aí. Falei, existe uma autoridade de Deus sobre a vida de vocês. O senhor é obreiro da igreja. Sim. O senhor tem óleo ungido aí? Tenho. Falei, então tá. Então o senhor vai derramar esse azeite em volta da tua casa. Vai marcar esse território e você vai declarar que é do Senhor Jesus. Esse demônio não vai ter poder. Mas faz isso. Aí eles fizeram. Eu falei, depois vocês oram de novo. Aí eles fizeram, derramaram o óleo em volta da casa. Oraram. Depois os outros 6 dias já não aconteceram mais. Aqueles... Mas eles ouviam o cachorro lá da rua. Au! Se ele via latindo. Uma loucura assim na rua, mas ali dentro da casa deles não viu. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Mas tem pessoas que não acreditam. E esse foi mais um testemunho, né? Um testemunho aqui de guerra espiritual, mundo espiritual. Assim, aonde ela vai
relatar essas experiências que ela teve. E assim, são experiências assim muito forte, né? Porque principalmente a da criança. É uma criança que os pais são da igreja, o pai é obreiro da igreja e passando por essa situação. É o que a gente costuma dizer aqui, irmãos, é a brecha, né? São dado brecha, não importa se é na casa do crente ou na casa daquele que não é crente. Se der brecha, ele vai entrar, entendeu? Sendo ou não sendo. Então, a proteção de Deus, ela vem quando a gente, né, não dá brecha. Se a gente não der brecha, o Senhor está guardando, o Senhor está cuidando. Mas se nós estamos, né, plantando no nosso lar aquilo que não deve, nós vai colher aquilo, né, a consequência daquilo que a gente fez. E assim é questão do celular, a questão que nem ela disse, não demonizando os desenhos, mas certos desenhos para certas crianças não dá certo. Tem crianças que ela é mais sensível ao mundo espiritual, né? Tem crianças que é mais fácil do inimigo ali vir e dominar a cabeça dela, a mente dela. E tem criança que não. Então por isso que os pais têm que prestar atenção se o seu filho é esse tipo de criança, que é mais sensível ao mundo espiritual, que vê as coisas, né? Para que ela não venha ser influenciada, para que ela não venha acontecer isso que aconteceu com essa criança. Porque você imagina, a criança tá daquela forma, e quando a mulher chega ali para orar por ela, ela vai e se transforma ali. Eu imagino como que a mãe dela deve ter se sentindo. Então é um testemunho muito forte. E aqui eu quero parabenizar cada pessoa que trabalha com libertação. Porque trabalhar com libertação não é fácil. Não é um chamado fácil, né? É claro que em toda a nossa situação como cristão, toda a nossa vida, temos que estar consagrando, temos que estar sempre na posição. Só que quem trabalha com libertação tem que estar sempre muito mais, porque está trabalhando sempre com o mundo espiritual, né? Está sempre ali, sempre tem que estar ligado, porque você vê, ela foi para fazer uma oração na casa de uma irmã e para ela não era nada. Imagina se ela vai despreparada. Porque a palavra do Senhor diz que tem demônios que só saem com jejum e oração. Tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Imagina se ela não está preparada, e aí? Então assim, eu parabenizo cada um, cada pessoa, né, cada homem, cada mulher de Deus que faz esse tipo de trabalho, que é uma benção. Tá bom, irmãos? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? O arroba do podcast. Vou deixar aqui também o arroba da entrevistada, tá? Para você ir lá e conferir o testemunho completo, porque eu tenho certeza que vale a pena você assistir. Você vai aprender muito através desse testemunho, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.